O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco, aí pelo Facebook, também no YouTube e, claro, no Spotify. E em mais um episódio, a gente chegando ao nosso episódio número 22, na minha presença, junto comigo, está ele, meu grande amigo Rafael Mendonça. Como tá, Rafa? Fala, Gabriel, um abraço para você, para todos que nos acompanham. Por aqui tudo ótimo, né? Ainda com bastante frio nesse junho que veio com tudo e acompanhando o Mundial de Clubes da FIFA, ou pelo menos o novo Mundial, né, Gabriel? É, exatamente, o novo Mundial, Rafa, que a gente fez, né, o último episódio, um especial aí, fazendo todas as nossas previsões. E eu acredito que hoje seria interessante a gente trazer esse episódio com as nossas primeiras impressões. A gente que está gravando aqui o episódio no dia 17, todos os brasileiros já entraram em campo. Algumas previsões que nós fizemos deram certo, outras nem tanto. Então eu acho interessante, porque haviam muitas perguntas, né, Rafa? Muitos questionamentos de como seria. E eu lembro muito bem, senhor Rafael Mendonça, que na semana passada você me questionou pela minha empolgação. Você acha que valeu a pena toda essa empolgação? Está na sua expectativa esse começo de Mundial ou está abaixo do que esperava, Rafa? Não, eu acho que valeu a pena sim, ô Gabriel. E assim, você estava muito empolgado, eu estava com o pé um pouco mais atrás. E vou te dizer que esse Mundial de Clubes até agora tem sido uma surpresa muito bacana, viu? É um torneio que eu, pelo menos, tinha muita dúvida em relação a 2 pontos. Primeiro, a questão física envolvendo os jogadores europeus, que vêm depois de uma temporada pesada, eles chegam num período que seria de férias, e a importância que eles dariam para esse torneio, visto que no outro Mundial de Clubes, no outro formato que nós tínhamos, era muito comum a gente ver os brasileiros empurrando com a barriga, né? Os brasileiros, não, perdão, os europeus empurrando com a barriga, porque muitas vezes eles eram pegos ali no meio da temporada, já num caminho ali para virar de dezembro para janeiro com outras prioridades e eram obrigados a largarem todas essas prioridades para jogar um torneio de 2 jogos, né? Que era só a semifinal e a final, que os europeus acabavam participando. E a gente tinha visto até antes
desse Super Mundial acontecer, alguns times se posicionando de forma contrária à realização da competição. O próprio Pep Guardiola fez isso com o Manchester City, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, chegou a se posicionar contrário também à realização do Mundial, então eu tinha uma certa dúvida sobre a importância que os europeus dariam, mas, pelo visto, todos eles estão jogando de uma forma bastante séria, bastante intensa, o que tem, com certeza, agregado demais à competição. Exatamente, Rafa. E o interessante, né, cara, que começa naquela água de salsicha danada, como você bem gosta dessa expressão, de sábado à noite, né? Ao Ali Inter Miami, um 0-0 sem graça, né? Vamos ser sinceros ali, uma ou outra defesa ali do goleiro, principalmente do Inter Miami, mas aquele jogo sem graça. E aí no domingo vira a chavezinha, né? Nós temos um 10-0, perdão, do Bayern de Munique para cima do Auckland City, que aí é aquela questão, né, Rafa? Os Jogos Olímpicos têm muito isso, Rafael Mendonça, que quando tem essas competições mundiais que obrigatoriamente precisa vir equipes de todos os continentes, tem continentes ali que vão sofrer demais. O vôlei, se eu não me engano, Angola, no feminino, sempre entra para tomar de 25-6, 25-7 nos Jogos Olímpicos, e aí a bola da vez, nesse caso, é a Auckland City, né, que provavelmente vai ser o saco de pancadas, e no episódio passado eu disse até em apostar em algum jogo no Auckland City, já tiro, Rafael Mendonça, esse meu interesse, porque realmente, como você bem disse, era impossível. E aí, depois desses jogos, que aí eu tava até meio receoso, falei, pô, é um jogo muito água com salsicha no sábado, um 10-0 com muita facilidade do Bayern no domingo. Aí vem um PSG e Atlético de Madrid 4-0, vendo que o PSG levando muito a sério, o Atlético de Madrid também, um jogo muito interessante. E aí via um jogo que eu mais estava ansioso para ver nessa primeira rodada, que era Porto e Palmeiras, que é aquela coisa, né, Rafa? A gente sempre estava acostumado de ver o brasileiro, o sul-americano chegando no Mundial, naquele outro formato, e pegando o campeão da Champions. Hoje, se for pensar no PSG, ele está muito acima de vários clubes ali da Europa. E eu sempre queria ver esse confronto médio, né, contra os europeus ali naquela prateleira média, um pouco mais acima, mas não campeão necessariamente. E a gente viu um grande jogo, principalmente pro lado do Palmeiras, né, que empilhou chances, teve dois lances ali no primeiro tempo que, vou falar para você, uma jogadaça do Richard Rios, né, o zagueiro tirando em cima da linha. Então já ficou aquela sensação gostosa para o brasileiro. Botafogo, sem jogar muito bem, ganha do Seattle. Aí o Flamengo vence, né, o Esperance da Tunísia. O Chelsea vence por 2-0 Los Angeles ali, sem mostrar um futebol também acima da média. Fica com o flamenguista com aquela esperança para sexta-feira. E hoje, um Fluminense contra um Borussia Dortmund, Rafael Mendonça, jogando muito bem também, equilibrando demais o jogo e sendo melhor que o time alemão. Cara, o que aconteceu, Rafael Mendonça? Que semana legal, que semana bacana, como você bem disse. Para mim, a expectativa, mesmo estando muito animado, está muito acima, porque muitas previsões que nós fazíamos ali na semana passada, trazendo aquelas bolas de segurança, tá mostrando tudo ao contrário, né, cara? Eu acho que pode ser que essa Copa do Mundo se torne imprevisível ali na frente, né, cara? Ô Gabriel, em relação ao jogo do Palmeiras, e aí eu coloco também em paralelo Boca e Benfica, que para mim foi o melhor jogo desse Mundial até agora, é legal esse enfrentamento contra equipes que não estão no primeiro escalão, porque como você disse, no outro formato de Mundial, era só o campeão da Champions que vinha, então realmente o degrau era muito grande, era muito difícil de equiparar as forças, a não ser que o sul-americano estivesse num momento mágico, como foi aquele Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, que ainda assim perdeu para o Liverpool, ou o europeu muito em baixa, como foi o Chelsea, que perdeu para o Corinthians em 2012. Então, você dependia de algo além para ter um equilíbrio. Dessa vez, não. Como você pega ali times de segunda, terceira prateleira da Europa, dá para a gente ver onde o futebol brasileiro está situado.
E é cada vez mais comum a gente observar essas comparações de onde tal time terminaria se ele jogasse o Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa comparação ela é um pouco inviável, porque uma coisa é um torneio isolado, um jogo isolado, outra coisa é toda uma competição. Mas isso serve também, Gabriel, para a gente quebrar os extremismos que normalmente as equipes acabam trazendo aqui para o torcedor brasileiro. Por quê? Aqui a gente vê muito 880. Ou o cara acha que a gente vai perder para qualquer europeu que a gente entre para jogar, ou o cara acha que qualquer time europeu é superestimado e que o brasileiro vai chegar e vai vencer ou tem condição de vencer qualquer um. Eu acho que esse tipo de embate que o Super Mundial traz, ele é capaz de trazer um pouco mais de razão para esse debate. Por exemplo, quando a gente fez o bolão semana passada, no Palmeiras e Porto, eu me recordo que eu coloquei uma vitória do Palmeiras por 1-0 para cima do Porto. Por quê? Porque o campeonato português, ele não tem um nível muito alto, ainda que seja um campeonato referência para a formação de atletas e formação de treinadores, mas é tudo ainda no estágio muito inicial que a gente encontra lá em Portugal. E o Porto, além de estar em um campeonato que não tem um nível tão alto, ele acabou terminando na 3ª colocação. Então, ora essa, se o Palmeiras, que hoje é um dos melhores times nossos e uma das principais potências do nosso continente, foi enfrentar o Porto, e como ele não teria condições de ser melhor que o Porto só pelo fato do Porto estar na Europa? Também não quer dizer que todo mundo da Europa seja o fino da bola e que vai passar por cima de todas as equipes dos outros continentes. E o próprio jogo entre Boca e Benfica mostrou um pouco disso. Tudo bem que achei um jogo um pouco aleatório. O Benfica era melhor que o Boca descola 2 lances de perigo e esses 2 lances acabam resultando em gols. Mas, de qualquer forma, o Boca conseguiu controlar ali as forças, trazer ingredientes do futebol sul-americano para competir com o europeu. É claro que em alguns momentos a gente não se orgulha da catimba, do antijogo e tudo mais, só que são ingredientes nossos, que o europeu normalmente não se dá bem, e o Benfica não se deu bem diante do Boca com esses artifícios. E até nas redes sociais a gente já começa a ver um movimento de sul-americanos contra europeus, e no bom sentido. Foi possível até ver brasileiros se juntando a argentinos contra os portugueses. Os portugueses ficaram nervosos com os brasileiros, viu, Gabriel? Depois do empate com o Palmeiras, depois do empate com o Boca Juniors. Então, é uma realidade que a gente não tinha a possibilidade de acompanhar e uma realidade que o europeu também se desacostumou, né? De ter as equipes enfrentando os sul-americanos com uma certa frequência, principalmente esses times das prateleiras mais inferiores. E o Boca com gol de Rodrigo Batalha, né, Rafa? Eu já diria na semana passada, Rodrigo Batalha fazendo um gol, né? Então, acertando alguns dos nossos palpites, Rafael Mendonça. E, cara, sabe o que eu senti, Rafa, no jogo, tanto hoje, no jogo do Fluminense um pouco menos, eu acho que o Fluminense ele foi até mais ousado no início do jogo do que o próprio Palmeiras. Mas até no próprio jogo do Palmeiras, um pouco de respeito, além da conta, naquele início de partida, de respeitar demais o europeu, de segurar um pouco mais a partida. E a partir do segundo tempo, que viu como é que estava funcionando as coisas, de partir um pouco mais para cima, de, no bom sentido, de desrespeitar um pouco mais o adversário e tentar realmente impor aquele jogo, mesmo que estava com uma marcação alta, mesmo, mas aqui um pouco daquele receio, né? Como você bem disse, do brasileiro, pô, é um europeu. E eu acho que essa primeira parte, como você bem disse, nesses estereótipos de 8 80, que eu vejo muito em relação à geração mais nova trazendo o europeu lá em cima, geração mais velha, como é meu pai, por exemplo, me ligou, tá vendo, esses europeus não valem de nada, olha lá, só colocar ali, toma um baile do brasileiro. Então, é muito interessante, né, Rafa? E que bom que é essa grata surpresa, essa Copa do Mundo de clubes. Mas você também sentiu, Rafa, nesse começo de partida, principalmente do Palmeiras ali, um pouco desse respeito até dos próprios jogadores? Olha, eu senti dos jogadores brasileiros, dos europeus, eles encararam como um jogo comum, né? Não que desrespeitaram o Palmeiras de forma alguma, né? Tanto é que em determinado momento o Porto até baixou a marcação de fato, porque ele viu que se ele tentasse encarar o Palmeiras de peito aberto, ele perderia o jogo. Mas eu acho que é importante para a gente ver que o Palmeiras hoje é sim melhor que o Porto e que é possível um time
brasileiro, um time sul-americano, ser melhor que determinados europeus. E claro que a gente não pode deixar de citar aqui o empate do Fluminense com o Borussia, porque na minha visão o Fluminense foi o time que melhor jogou nessa primeira rodada e que talvez a gente tinha a menor expectativa, por conta de todas as oscilações que o Fluminense acabou passando, pela qualidade do adversário que o Fluminense pegou, adversário bem mais qualificado que os demais. O Borussia não é primeira linha, mas ele está um patamar acima dos times portugueses, por exemplo. E o Fluminense fez um jogo mais defensivo, mais reativo, como o Renato até propôs para o Grêmio quando enfrentou o Real Madrid lá em 2017. E o Real Madrid venceu o Grêmio por 1-0, claro, pressionando o jogo todo, como era de se esperar, mas por 1-0 com gol de falta que a barreira acabou abrindo. Então o Renato já tinha um pouco dessa experiência de enfrentar um europeu e adotou até uma estratégia parecida. Um Fluminense bem armado defensivamente e explorando muitos contra-ataques, principalmente com o John Arias, que fez uma partidaça. E o Fluminense perdeu chances preciosas, poderia ter vencido esse jogo. Então mostra também que, se bem estudado o jogo, o brasileiro é capaz de equilibrar também, mesmo em condições nas quais ele é inferior. Porque nesse jogo, o Fluminense ele era inferior e ele assume a inferioridade a partir do momento em que ele não sai demais para cima ali do Borussia Dortmund. As chegadas do Fluminense estavam mais relacionadas a contra-ataques, bem armados, bem montados, mas por conta de um respeito um pouco maior. E sai por cima também o Renato, né? Porque durante muito tempo, muita gente colocava em xeque se o Renato estudava ou não para enfrentar os adversários, como seria o Renato frente a outras escolas do futebol mundial. E ele mostrou que esse assunto de quem precisa estuda, quem não precisa vai para a praia, fica só no discurso mesmo, porque, pelo menos na estratégia de hoje, ele pareceu ter bastante noção de todos os atributos do time do Borussia Dortmund pela boa marcação que ele armou para a partida, que acabou terminando em 0-0, mas que se fosse para ter um vencedor, seria o Fluminense, que teve ali as melhores possibilidades. Muito bem, Rafael. E é isso, cara. Que grata surpresa dessas primeiras partidas, né, dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Pelo menos aqui no Brasil, né, aqui na América do Sul, a gente está curtindo bastante. E realmente aquilo que você falou é bem interessante, né, Rafa? Os brasileiros estão torcendo pelos outros brasileiros por conta desse enfrentamento contra a Europa, torcendo, dá jogo, né? Aquela coisa toda, aquela coisa bacana. E até, já vi até alguns podcasts argentinos, Rafael Mendonça, o pessoal falando, um brasileiro contra um japonês é japonês na veia. Um brasileiro contra o europeu, a gente vai torcer para o brasileiro. Porque é isso, é essa rivalidade mesmo que eu acho que fica muito bacana e que está sendo escancarada agora nessa Copa do Mundo. Vamos ver como que isso vai ser visto, né, também do europeu em relação ao mundial. Que eles estão levando a sério, a gente está vendo que tá. E isso engrandece a competição. Mas vamos ver esse caldo final aí, como que vai ficar esse tempero final, para ver se a gente vai ter isso mais vezes, como é que vai funcionar. E, Rafa, só para finalizar essa questão do Mundial, aí a gente já fica, com esses jogos que nós tivemos, a gente já fica com essa expectativa muito grande, principalmente para sexta-feira, desse Chelsea-Flamengo, e de outras partidas, né, entre brasileiros, sul-americanos contra europeus, entre europeus também. Você acha que esse começo de Mundial ele pode nos deixar mais esperançosos para que mais surpresas, pelo menos assim, que a gente não esperava tanta surpresa numa fase oitavas, quartas de final, mas que isso pode acontecer, a gente fica mais esperançoso para isso, Rafa? Olha, Gabriel, eu acho que sim, mas dependendo do adversário, né? Porque eu fiz todo esse discurso aqui agora de valorização do nosso futebol e acho que ele precisa acontecer, principalmente quando não estamos falando das principais potências europeias, mas quando a gente sobe ali para o mais alto escalão, aí eu já acho difícil. Não acho que não é possível competir, mas é muito difícil ou quase impossível pensar em um resultado que não seja derrota. Sabe qual que é um exemplo disso? Botafogo e Paris Saint-Germain. Tomara que eu esteja aqui enganado, que o Botafogo consiga ali surpreender e tudo mais, mas pelo futebol que hoje joga o Paris Saint-Germain, é um confronto que eu olho, por exemplo, como impossível do brasileiro vencer. Tá batendo até todo mundo na Europa e de goleada, né, Rafa?
Cara, eles fizeram 4-0 no Atlético de Madrid, que é conhecido por ter uma grande defesa. O Botafogo não vive um grande momento defensivo pensando em Brasileirão. Agora imagina enfrentando o Paris Saint-Germain. Então, é nesse tipo de caso que eu acho que sim, o respeito excessivo cabe. Eu só acho que a gente precisava um pouco rever esse discurso quando éramos colocados frente a frente contra qualquer europeu. Qualquer europeu que enfrentar o Brasil, qualquer time que você pegar em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, se chegar aqui no Brasileirão, vai deitar. Eu sempre era contrário a esse discurso, porque acho que a gente precisa avaliar casos e casos. Mas há casos que, de fato, o time é muito superior e está num patamar hoje talvez inalcançável para o futebol brasileiro. O Paris Saint-Germain é um desses times. Então, o Botafogo eu não vejo com possibilidade de ganhar essa partida. Claro que o futebol ele prega peças, o futebol ele é imprevisível e apaixonante por conta disso. Mas olhando do ponto de vista racional, hoje a missão do Botafogo diante do Paris Saint-Germain é não perder de muito. Porque aí, contra o Atlético de Madrid, jogo também muito desequilibrado, mas talvez ali o Botafogo consiga fisgar, quem sabe, um empatezinho. Porque se ele perde de pouco para o Paris Saint-Germain, chega com um saldo melhor que o do Atlético de Madrid na última rodada, ele pode, quem sabe, ali até equilibrar um pouco as forças para tentar uma classificação. Mas como eu disse, há casos e casos. Há europeus que hoje estão em nível inferior aos brasileiros e a gente precisa falar sobre e aceitar a ideia disso, mas há casos inatingíveis, que, na minha visão hoje, um desses é o Paris Saint-Germain. Agora, sobre o Flamengo e Chelsea, eu vejo o Chelsea como favorito, eu vejo o Chelsea nessas prateleiras de cima do futebol europeu, mas já é um jogo um pouco mais equilibrado, porque o Chelsea hoje, ele ainda é um time que passa por oscilações. Basta a gente ver como foi a campanha do Chelsea no campeonato inglês, como foi a atuação contra o próprio Los Angeles, então dá para o Flamengo sonhar. É um jogo em que o Flamengo, na minha visão, não é o favorito, diferentemente do que era o Palmeiras, por exemplo, contra o Porto, mas é um jogo mais acessível para o brasileiro do que esse Paris Saint-Germain e Botafogo. Muito bem, Rafael Mendonça, e é isso, né, cara? Que bacana tá sendo esse Mundial realmente, e a gente vai acompanhando e torcendo, né, para que seja realmente um sucesso e que seja mais uma competição que a gente espere, né, Rafa? Sendo aí em 4 anos, então dá aquela sensação legal de você ter que esperar por todo esse tempo para ter uma outra oportunidade. E aí, muitos times aí que vão brigar demais em Libertadores, em campeonatos continentais, para poder estar presente também. Então, uma grata surpresa realmente, repetindo, né, essa frase nesse nosso podcast, mas que tomara que venha para ficar, porque caberia muito. A gente falava muito da Copa das Confederações 2 semanas atrás, Rafael Mendonça, mas se bobear, hein, cara, se bobear esse campeonato, ele pode tomar esse posto e não deixar saudade, hein, Rafa? E é legal que tem aquele climinha de Copa, né, ô Gabriel? De jogo o dia todo, né? Começa ali 1 da tarde, vai até 10 da noite, confrontos que a gente não costuma ver com frequência. Então, tá sendo legal, tá sendo uma experiência bacana, sim. Acho que a avaliação vai ser positiva ao final desse Mundial, ainda que alguns dirigentes, principalmente europeus, estejam reclamando dessa competição a mais no calendário. Mas, poxa vida também, né? Uma vez a cada 4 anos, acho que dá para a galera se preparar, principalmente tendo em vista como é o calendário europeu. O calendário europeu ele é mais flexível, né? Não é tipo o calendário do futebol brasileiro. Acho que aqui no Brasil a galera não tá nem se importando, porque a gente passa por cada bizarrice ao longo do campeonato, que uma competição no meio do ano é uma a mais, uma a menos, tanto faz. Mas por ser uma vez a cada 4 anos, acho que vale a pena, assim, finalizando o torneio com uma avaliação positiva, deixá-lo fixo aí no calendário da FIFA, até porque aquele outro Mundial também chato pra caramba, né, Gabriel? Era aquela fase semifinal, aí a expectativa era o campeão da Libertadores jogar com o campeão da Champions, e quando não dava certo? Aí, com todo o respeito, né, ao time que chegava, porque chegava com méritos, mas chegava o campeão da Ásia para jogar com o da Champions. Nossa, a Globo, que comprava os direitos de transmissão, tinha que passar aquilo na TV aberta no domingo de manhã, fazendo, nossa, cadê meu Globo Rural? Porque realmente era complicadíssimo, viu?
Ô, Rafa, se a gente for parar para pensar, historicamente, né, 2005 para cá, eu não lembro de muitos jogos emocionantes, tirando os 3 títulos brasileiros, por exemplo. Se eu for parar para pensar em emoção, um jogo que marcou na semifinal, nos jogos ali, que foi para pênalti, cara, não teve, né? E nessa edição, em contrapartida, nós já tivemos bons jogos muito interessantes em 3 dias de competição, né? Era uma competição muito curta aí, Gabriel. As primeiras fases, então, que coisa complicada de campeão da Champions da África contra um convidado. Auckland City. O Auckland City marcou presença direta, sempre saía na primeira fase, né? E aí era aqueles chaveamentos incompletos, porque aí eram 2 times que iam enfrentar um outro pré-classificado que ia para um outro mata-mata para chegar na semi. E aí era uma competição totalmente torta e de pouco interesse. Eu também lembro de poucas finais interessantes. Eu me lembro da final do Flamengo com o Liverpool, que foi uma final legal. Teve um japonês que chegou na final contra o Real Madrid. Kashima Antlers. Isso mesmo, Kashima Antlers chegou na final contra o Real Madrid em 2016, naquele ano da Chapecoense, em que o Atlético Nacional também acabou indo para o Mundial, mas saindo para o Kashima Antlers, o jogo foi para prorrogação, ficou 2-2 no tempo normal, foi um jogo legal, mas pouquíssimos. Normalmente era aquele 2-0 com o europeu matando o jogo no meio do segundo tempo, e depois ficava aquela chatice até acabar o jogo. Então, esse formato está saturado. Acho muito mais interessante o Intercontinental, que a FIFA está propondo todo ano, e chega ao fim de 4 anos, faz essa grande festa que está acontecendo até agora. Muito legal e surpreendente do ponto de vista positivo, viu, Gabriel? Muito bem, então, Rafael. E sempre nesse outro formato, né, Rafa? Aí o europeu ganhava, era aquela comemoração comedida, né? Aquela comemoração ali triste, aquele final de jogo que não dava emoção nenhuma. Eu já acredito que desse ano, quem levantar a taça aí, com toda certeza vai ser diferente, né? Com toda a força que existe nessa competição. Rafael Mendonça, vamos rapidinho para um intervalo comercial para quem está no YouTube e também no Facebook. Quem está no Spotify vai ficar direto aqui com a gente. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207.
Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. E estamos de volta nessa nossa 22ª edição do Esporte em Foco. Primeiro bloco a gente falou bastante, Rafa, dessas nossas primeiras impressões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E agora a gente passa para fazer um saldo aí de antes dessa parada dos clubes brasileiros, das principais competições. Nós vamos falar aí, vamos começar aqui, Rafa. E agora bate pronto, viu, Rafa? Só dando uma passada geral de como foram aí todas essas competições. Vou até apresentar aqui para quem está nos vendo em tela. Primeiro Brasileirão, Rafa, que tem o Flamengo aí, fecha, né, essa primeira parte, alguns aí com 12 jogos disputados. Quem foi para o Mundial, quem jogaria a última rodada com o time que foi ao Mundial com 11 jogos disputados. Aí nós temos Flamengo, Cruzeiro em segundo lugar. Essa foi sua bola, seu chute certeiro até agora, viu, Rafael Mendonça? Bragantino em terceiro, Palmeiras fechando o G4, aí tem Bahia, Fluminense e o Atlético dando uma respirada no final das contas, né, Rafael Mendonça? Que estava lá para baixo, no final teve duas vitórias consecutivas, chegando ali no cangote do G6, pelo menos. Aí a gente tem o Botafogo, nós temos o Mirassol, que está fazendo um bom início de campeonato, inclusive, né, Rafael? O Corinthians, Grêmio, Ceará, Vasco, São Paulo, Santos e Vitória. E o Inter, que perdeu do Galo na última rodada, entra na zona de rebaixamento, fica um mês na zona de rebaixamento para desespero dos colorados, além de Fortaleza, Juventude e Sport. Rafa, dando aquela pincelada geral desse início de Brasileirão, quais são essas suas primeiras impressões, Rafael? Bom, primeiro que nós já temos o primeiro rebaixado, né? O Sport vai jogar a segunda divisão 2026 e é impossível esse time do Sport sair da zona do rebaixamento. Talvez, né, que isso sirva até um pouco de motivação se chegar até o Sport, mas, cara, 3 pontos somados de 33 disputados não tem como. E o time do Sport é horroroso também, então acho muito difícil que o Sport consiga sair dessa. Então vamos colocar que tem 19 times disputando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, quando a gente olha para o G4, o G4 ele tem times previsíveis, outros nem tanto. Flamengo e Palmeiras são os mais previsíveis, né? Times que a gente já colocaria ali na disputa de qualquer forma, fazem por onde. E se a gente levar em consideração que eles têm um jogo a menos, talvez eles pudessem até serem líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu apostei antes no nosso bolão, antes do começo do Brasileiro no Cruzeiro, porque naquela eliminação para o América no Campeonato Mineiro, eu já via potencial ali no trabalho do Leonardo Jardim. Até demorou um pouco mais, pós-paralisação entre estadual e brasileiro, para o Cruzeiro engrenar, mas entendi ali que o Cruzeiro tinha um grande time que precisava apenas de encaixe. Esse encaixe veio e o Cruzeiro hoje, ele pratica ali entre as equipes do futebol brasileiro, está entre aquelas que praticam o melhor futebol. Eu coloco ali o Cruzeiro no top 3 com Flamengo e Palmeiras, pelo menos nesse momento. Não estou dizendo que vai terminar entre os 3 primeiros ou que vai até o final brigar pelo título, mas mostra coesão suficiente para brigar nessa parte de cima da tabela. E não tem Sul-Americana para disputar, é só Brasileiro e Copa do Brasil. Então o Cruzeiro tem um facilitador também no calendário para se manter na parte de cima da tabela. O Bragantino, na minha visão, é uma grata surpresa, porque eu colocava o Bragantino lutando contra o rebaixamento lá no meu bolão, porque fez um começo ruim de Campeonato Paulista, não tinha jogadores de muita casca no elenco, mas o Fernando Seabra está trabalhando muito bem com esses jovens jogadores, mostrando o grande técnico que é, coisa que ele já tinha mostrado no Cruzeiro, e a galera, infelizmente, não teve muita paciência com ele.
mas é talvez a grande surpresa nesse grupo dos primeiros colocados. E dali para baixo, Gabriel, exceto pelo Mirassol, acho que toda essa galera a gente imaginava que tivesse nesse bolo mais ou menos, porque o Bahia já vinha bem desde o ano passado, o Fluminense conseguiu uma arrancada bacana com o Renato Gaúcho, o Botafogo tem todo o investimento e um bom time para estar até numa posição melhor do que essa, e o próprio Atlético, ele não faz uma temporada espetacular e o torcedor ainda está um pouco desanimado com o time, mas acho que vai muito também pelos resquícios do que aconteceram nas finais do ano passado. Esse ano, se a gente for olhar, o Atlético, mesmo que em alguns momentos empurrando um pouco com a barriga, oscilando muito em termos de atuação, mas ele vai cumprindo os objetivos dele. Está colado no G6. Se a gente for olhar de forma bem pouco racional, podemos assim dizer, ele está a 4 pontos do líder, por que não, né? Está a 4 pontos da liderança, ainda que o líder seja o Flamengo, tem um jogo a menos, ele está a 4 pontos. Está classificado na Sul-Americana, não da forma como queria, mas está classificado, e está nas oitavas da Copa do Brasil. O que vai ser no mês de julho, aí já são outros 500, porque o mês de julho pode ser o céu ou o inferno para o Atlético. Ele pode passar de fase no mata-mata e seguir firme, e seguir ali entre os 6, ou pode ir tudo por água abaixo, porque além dos jogos no mata-mata que ele tem, ele também vai ter confrontos diretos na parte de cima da tabela contra Palmeiras e Bragantino. Então, mesmo ali que não esteja atingindo aquele patamar de futebol apresentado que o torcedor gostaria, ele está cumprindo ali alguns objetivos. E o Internacional no Campeonato Brasileiro, Gabriel, ele cai ali numa situação que eu até comentava com você antes do Brasileirão começar. Olha, àquela altura o Inter estava praticando um bom futebol, mas não sei se tem elenco para aguentar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Dito e feito, o Inter começou a ter problemas de desgaste, problemas de lesão, e o Campeonato Brasileiro acabou sendo o grande prejudicado, porque o Inter nesse momento está ali na zona do rebaixamento e com o trabalho do Roger já começando a balançar. E me parece que caminha até para algo que aconteceu com o Atlético ano passado, em que o time se manteve bem nas Copas, mas não conseguiu acompanhar o ritmo no Brasileirão. Então, é bom para o Inter abrir o olho também, Gabriel. E é bem interessante, né, Rafa? Que até uma pergunta que eu tinha para você, porque é algo bem interessante, bem curioso. Se a gente fosse parar para analisar a temporada de Atlético e de Cruzeiro, a gente vê o Atlético classificado na Copa do Brasil, classificado de forma que não gostaria, né, Rafa? Mas para um playoff de Sul-Americana, campeão mineiro pela sexta vez, né? Isso. Seguida, conseguindo o hexacampeonato mineiro e chegando ali próximo, estando na cola, né? Não praticando um ótimo futebol, como você bem disse, encaixando demais o time, mas ali na cola dos primeiros colocados, não se distanciando tanto, e o Cruzeiro saindo ali, e até abrindo mão, né, Rafa, da Copa Sul-Americana para focar nas outras, depois daquelas 3 primeiras derrotas, para focar realmente no Campeonato Brasileiro, chegando a oitavas de Copa do Brasil, eliminado Sul-Americana, não sendo campeão mineiro pela 6ª vez seguida, mas muito bem no Brasileiro e encaixando demais. Esse começo de ano, quem você acha aí que colhe mais pontos positivos, Rafa? Pegando pelo todo... É complicado, né? É complicado. Porque se a gente for olhar só para o resultado, o Atlético tem mais resultados que o Cruzeiro esse ano. Pegando todas as competições, né? Porque o Cruzeiro ele para na semi do Mineiro e para na fase de grupos da Sula. O Atlético é campeão mineiro e passa na Sula. Oitavas de Copa do Brasil, os dois estão classificados e o Atlético ainda teve ali o agravante de ter vindo desde as primeiras fases, né? Então ele teve mais jogos pela Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, claro, o Cruzeiro bem à frente do Atlético, ainda que em pontuação só 4 pontos separe as duas equipes. Então eu acho que se a gente fizer um balanço olhando só pro resultado, o Atlético ele colhe melhores resultados em 2025 até agora que o Cruzeiro. Porém, se a gente for olhar futebol praticado, elenco montado e perspectiva para a sequência da temporada, hoje o Cruzeirense ele tem mais perspectiva de terminar um ano com um grande título do que o Atlético, porque o Cruzeiro ele colhe uma boa campanha em Campeonato Brasileiro, uma boa impressão recente no Brasileirão e resultados contra grandes adversários do futebol brasileiro, coisa que, por exemplo, o Atlético não tem. O Atlético ainda não fez um jogo contra o Flamengo,
não fez um jogo contra o Palmeiras para se colocar à prova, de fato, para ver se, de fato, o time consegue resultados mesmo sem estar em um grande momento. Os jogos da Copa do Brasil, por exemplo, vão servir muito nesse sentido do Atlético. Então, acho que se a gente olhar só o resultado, o ano do Atlético até o momento é ligeiramente superior ao do Cruzeiro. Mas se a gente for olhar a perspectiva, se a gente for olhar o que o torcedor está esperando até o fim do ano, hoje o torcedor do Cruzeiro está mais esperançoso em terminar o ano com um grande título do que o do Atlético. E é engraçado porque, nesse sentido, Rafa, o ano do Atlético ele fica muito parecido nesse início de temporada com 2024, né? Que ia muito bem em algumas competições, chegando a 2 finais, mas em nenhum momento, Rafa, talvez em jogos pontuais, né? Assim, momentos muito pontuais, aquele jogo contra o Fluminense, aquele jogo contra o River Plate, né? Ambos pelo Libertadores, um jogo contra o Vasco ali de empate no final das contas em São Januário, em momentos muito pontuais, isolados, o Atlético conseguia levantar um pouquinho a torcida, mas de certa forma não empolgou em momento nenhum do ano, chegando a 2 finais de muita importância. Rafael Mendonça, vamos fazer uma brincadeira aqui agora? Opa! Para a gente já ir pro encerramento. E eu daquele mesmo jeito, né, Rafa? Eu sempre te colocando em maus lençóis com a nossa audiência. Seu WhatsApp deve que pipoca depois dessas nossas brincadeiras aqui. Vamos para a Copa do Brasil, para as Copas, e eu vou fazer Copa do Brasil. Depois vai ter sorteio para as quartas de final. Estamos na fase de oitavas. Vou fazer aqui os confrontos, Rafa. Você vai me falar quem vai passar, ok? Dos confrontos. Então vamos lá. Mais Berlinda para Rafael Mendonça. Rafa, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo. Flamengo e Atlético. Que sorte do Atlético, Rafael Mendonça. Pois é, ô Gabriel. Assim, se o atleticano for olhar algo positivo disso, ele pode tentar olhar da seguinte forma: olha, se o Atlético avançar, além de ser uma baita de uma virada de chave na temporada, ele deixa pelo caminho um dos candidatos ao título, né? Então, se o atleticano está pensando em título de Copa do Brasil, talvez em algum momento ele cruzasse com o Flamengo, né? Só que acabou sendo de uma forma um pouco precoce. Eu até acho, viu, Gabriel, que dá para ter jogo sim, se o Atlético se organizar, se o Cuca utilizar de todo o poder que ele tem de inflamar o grupo, e a gente sabe que ele consegue isso como poucos treinadores no futebol brasileiro, dá para o Atlético igualar as forças. Só que se eu falar aqui que o Atlético vai passar, eu tô apostando na zebra, olhando pelo atual momento. Então, Flamengo e Atlético, o favorito é o Flamengo. Show de bola, Rafael Mendonça. Bahia e Retrô. Bahia. Esse sem muito pestanejar, né, Rafa? Inter e Fluminense. Esse é complicado, mas eu vou de Fluminense porque o Inter vai estar preocupado com o brasileiro e também com a Libertadores. O que um brasileiro não faz, né, Rafa? Você vai mal no brasileiro ali, cara, esquece tudo. Agora a gente tem que continuar na Série A, cara, que loucura. Cara. Cruzeiro e CRB. Cruzeiro. CSA e Vasco, você acha que aí vem uma zebrinha das fortes, Rafa? Não, o CSA tá na Série C e o Diniz parece ter feito a revolução no Clube de Regatas Vasco da Gama, então vamos de Vasco. E o derby paulista, Rafael Mendonça? Esse é difícil, hein, cara? Mas o problema é que o Corinthians tá com muitos problemas internos, né? E aí, pegando ali toda a esfera administrativa. Não sei como o Palmeiras chega do Super Mundial também, né? A gente tem que ver até que ponto o Super Mundial vai interferir, até que ponto Palmeiras e Flamengo vão dar a devida importância para a Copa do Brasil, porque, por exemplo, o Gabriel, o próprio diretor de futebol do Flamengo, José Botto, já deixou claro que os principais objetivos do Flamengo na temporada são o Brasileiro e a Libertadores, em especial o Brasileiro, que não conquista desde 2020. Então, não vai ser nenhuma surpresa se em algum momento o Flamengo mesclar o time na Copa do Brasil para enfrentar o Atlético. Esse pode ser um fator que mude um pouco esse desequilíbrio entre os confrontos, né, ainda que o time reserva do Flamengo seja muito bom. Mas eu passo também essa perspectiva para o lado do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras pode também dar uma atenção ao Brasileiro e à Libertadores em detrimento da Copa do Brasil. Mas vou colocar o Palmeiras porque, de fato, o Corinthians, apesar de ter vencido o Campeonato Paulista em cima do próprio Palmeiras, o Palmeiras hoje está no estágio mais avançado e o Corinthians enfrentando muitos problemas internos.
Muito bem. E último jogo, Rafa, Botafogo e Red Bull Bragantino. Bom jogo, hein? Bom confronto. Bom jogo e minha pequena zebra, se é que dá para ser chamada de zebra, vai nesse confronto, eu vou apostar no Bragantino. Muito bem, Rafael Mendonça. Então, esses são os palpites de Rafael Mendonça para a Copa do Brasil. E agora, Rafa, vamos dar aquela analisada nesse chaveamento de Libertadores, também com papo rápido, e já fazendo aqui, né, de certa forma, uma simulação. Ó. De um lado da chave, a gente tem Atlético Nacional e São Paulo, que vai enfrentar Botafogo e LDU. E para uma provável semifinal, Libertad e River Plate contra Universitário e Palmeiras. O que você acha que sai dessa chave aí, Rafael Mendonça? Cara, eu tô curioso para ver como vai ser o São Paulo, né? Porque agora vai ser um São Paulo comandado pelo Hernan Crespo. O Zubeldia acabou pedindo ali o boné, e a campanha do Zubeldia na Libertadores foi o que segurou ele até agora, né? Porque a campanha era muito boa, mas num grupo também, convenhamos, tranquilo. O Atlético Nacional fez uma excelente campanha, passando em primeiro no chamado Grupo da Morte. Então esse é um confronto bem equilibrado. O Crespo, ele tem um poder muito grande de mobilização e tem um aval muito grande do Muricy, que é um cara com quem trabalhou muito bem lá em 2021 naquele título paulista. Eu vou confiar nesse poder de mobilização do Hernan Crespo, porque se for pegar o futebol que foi praticado pelos dois times antes da parada, talvez o Atlético Nacional até saísse um pouco à frente, mas eu vou de São Paulo acreditando numa virada de chave com o Crespo. Muito bem, Botafogo LDU, Rafa. O Botafogo ainda não me passa muita confiança, mas eu vou apostar no Botafogo. Libertad e River Plate. River Plate, né? O time do Libertad é um time bem velho, né, cara? Tá com aquela galerinha até hoje, Roque Santa Cruz, Taquara Cardoso, e assim, até é o melhor hoje do futebol paraguaio, mas River é melhor. Universitário e Palmeiras. Palmeiras sem sustos. Fortaleza e Vélez. Eu ia falar um bom confronto, mas o Fortaleza também, né, Rafa, não tá passando muita certeza, né, pro torcedor, pra gente. Eu acho que eu iria de Vélez. E você, Rafa? Cara, a gente vai acabar indo de Vélez. Não que o Vélez esteja mil maravilhas também, né? Mas fez uma primeira fase de Libertadores mais concisa, né, do que o Fortaleza. Vamos ver, o Fortaleza tem um voto de confiança pro Vojvoda, né? Vamos ver se essa resposta vinda da diretoria e essa sinalização dele de que ele pode fazer o time render mais seja uma virada de chave, assim como foi em 2022, quando o Fortaleza passou o primeiro turno do Brasileiro todo na zona do rebaixamento e depois no segundo turno arranca rumo a Libertadores. Mas hoje eu acho que o Vélez está um pouco à frente, até por decidir em casa, né? E aí vem dois confrontos sem brasileiros, Rafa. Penharol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes. O Racing hoje é uma das forças do futebol sul-americano, né? Atual campeão da Sula, não passou com tanta dificuldade na fase de grupos, tem esse título de Recopa contra o Botafogo com muita tranquilidade, tem bons nomes experientes, então acho que o Racing passa. E Cerro e Estudiantes é um confronto até com um certo equilíbrio, mas o Estudiantes avança para a próxima fase. Flamengo Internacional para encerrar. Ô, Rafa, hoje eu vou ser bonzinho com você. Vamos só dar essa palpitada nas oitavas e depois a gente vai falando fase a fase. Eu não vou ir até o final para te comprometer ainda mais para tentar pinçar o campeão. Então vamos só de oitavas de final, que aí você fica mais tranquilo nessa semana de muito mundial, né, Rafa? Vai lá, Flamengo Internacional, Rafael Mendonça, para finalizar. O Flamengo avança, mas acho que serão dois jogos difíceis. Ainda que o Inter não viva uma boa fase, a Libertadores é praticamente um campeonato à parte para o Internacional. Então, o Flamengo avança, mas avança com dificuldades. Muito bem, Rafael Mendonça. E aí, Rafa, a gente vai agora... só estou aqui dando aquela puxada na tabela para a gente apresentar em tela também. Sobre a Copa Sul-Americana, dá aquela passada aqui, né? Nós temos, inclusive, o futebol mineiro representado na competição, né? E aí, vou apresentar aqui agora para a galera. E temos aqui uma primeira oitavas de final, que aí você vai ter que decidir por 3, viu, Rafael Mendonça? Não é tanta colher de chá assim, porque nas oitavas de final nós temos o primeiro colocado de cada grupo, pegando ali
aquele playoff do segundo colocado da Sul-Americana, de cada grupo, com o terceiro dos grupos, de cada grupo da Libertadores. Alianza Lima ou Grêmio, vencedor enfrentando a Universidade de Quito. Rafa? Então vamos lá. Talvez a situação mude bastante até a volta das competições, mas o Grêmio hoje não joga um futebol tão chamativo assim. E o Aliança Lima foi terceiro no grupo do São Paulo, dando trabalho para todo mundo do grupo. Também não era um grupo tão forte, mas que tinha ali o Libertad e o próprio São Paulo. Eu apostaria no Aliança Lima eliminando o Grêmio, e aí chegaria contra a Universidade de Quito. Entre a Aliança Lima e a Universidade de Quito, passa também o Aliança Lima. Universidade de Chile enfrentando o Guarani, pegando o Independente. Esse eu acho que você vai certeiro, né, Rafa? A Universidade de Chile passa para enfrentar o Independiente. O Independiente foi muito bem na primeira fase da Sul-Americana, aí nesse mata-mata o argentino avançaria. Que time é esse, né, Rafa, o Independente? Porque sempre ele dá trabalho, né, cara? É muito copeiro mesmo. Independente que é o maior campeão da Libertadores, se eu não me engano, né? Isso, são Um 7 time muito títulos. copeiro. 7 títulos, então muita história realmente. Central Córdoba contra Cerro Largo. Que Central jogaço, hein? Córdoba. E Lanús. E aí, Bom Central confronto, Córdoba e hein? Lanús também é um confronto importante, mas acho que vai Central Córdoba, que mostrou ser um time bem ajeitadinho. Tanto é que a classificação ali no grupo do Flamengo foi definida no saldo de gols, né? Então, na minha visão, vai o Central Córdoba para a fase seguinte, até porque o Lanús é um time bem fraco, viu, o Gabriel? O Lanús acabou passando em primeiro no grupo do Vasco, por incompetência do Vasco. Mas desde o ano passado, quando chegou a semi contra o Cruzeiro, deu para ver que é um time bem fraco. Tem muita tradição, mas o Central Córdoba hoje é melhor. Muito bem, Rafael. Aí tem Bahia e América de Cali contra o Fluminense. O que falar dessa trinca? É um confronto muito legal. Bahia e América de Cali, porque o América de Cali foi foi segundo, perdão, no grupo do Corinthians, um grupo que tinha o Huracan, tinha o próprio Corinthians. É uma parada dura ali para o Bahia, mas o Bahia hoje acho que tem condições de eliminar o América de Cali. Depois, pegando o Fluminense, é um confronto muito legal. Bahia e Fluminense é um confronto legal. Eu acho que a casca do Fluminense vai fazer a diferença nesse confronto. Tem o Renato ali na beira do campo, tem vários jogadores experientes, coisa que o Bahia não tem necessariamente. Então, no mata-mata, eu aposto no Fluminense contra o Bahia. Muito bem, Rafael. E aí, Rafa, isso tudo que eu mostrei é um lado para você chegar em um finalista. Sim. Agora, essa página que eu mostro para vocês é para você chegar ao outro finalista. E desse lado da chave, a gente tem somente 2 brasileiros, que é o Vasco e o Atlético, que só se enfrentam em uma provável semifinal, Rafael Mendonça. E olha o caminho aqui do Galo, Rafa, para uma semifinal. Ele pega o Atlético Bucaramanga da Colômbia, que ficou em terceiro lugar aí no grupo do Fortaleza, inclusive. E o vencedor pega o Godoy Cruz. Para uma provável quartas de final, Bolívar ou Palestino ou Cienciano. Rafa, eu acho que se o Atlético quiser encaixar, ele se coloca como semifinalista dessa Copa Sul-Americana. Futebol é complicado, a gente colocou lá na previsão também da Sul-Americana o Atlético como um favoritaço ali ao primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, e vimos o que aconteceu. Mas é uma ótima chance para se colocar ali numa posição que aí sim você já está brigando diretamente pelo título, né, Rafa? O Atlético precisa jogar a Sul-Americana com seriedade. E eu não estou falando que o Atlético jogou a primeira fase, descartou a Sul-Americana ou não deu importância para a Sul-Americana, mas me pareceu que pelo favoritismo que o Atlético sempre tinha contra os adversários, ele não entrava com a mesma concentração vista em outras partidas. E isso os gols que o Atlético tomou, os jogos que o Atlético perdeu. Então, se o Atlético jogar com seriedade a Sul-Americana e com o mesmo nível de concentração que vimos em outros jogos grandes da temporada, ele tem totais condições de chegar à semifinal. Nesse Atlético Bucaramanga contra o Atlético, eu já colocaria o Galo e contra o Godoy Cruz também. O Godoy Cruz, apesar de ser um time argentino bem fraco. Só passou em primeiro porque o Grêmio deu conta de fazer algo que o Atlético fez de forma parecida, que foi passar em segundo num grupo ruim. Mas o Godoy Cruz, ele é um argentino fraco hoje.
ali naquela parte de cima, que aí já seria um adversário do Atlético nas quartas, Bolívar ou Palestino. Bolívar tem sempre a questão da altitude, que favorece bastante, e é um time hoje mais bem estruturado, né? Tem todo um grupo de investidores por trás, chegou às quartas de final de Libertadores recentemente, então Bolívar passa, e contra o Cienciano também acho o Bolívar mais forte. Aí o Atlético teria uma parada dura, que seria enfrentar o Bolívar em La Paz. O Atlético precisaria ter inteligência para jogar na altitude, porque em casa tem condições de passar. Talvez seria o primeiro grande desafio nessa Sul-Americana. E ali, Gabriel, se quiser, pode ficar à vontade para apresentar os outros times da chave. E aí, para finalizar, Rafa, Independente Del Valle jogando contra o Vasco, playoff, e depois enfrentando o vencedor aí, o Mushuc Runa, que foi um dos algozes do Cruzeiro, né, Rafa? E fez uma campanha surpreendente de primeira posição. Eu acho que o Vasco avança, porque o Independiente Del Valle, apesar de ter chegado em algumas decisões, ter sido até finalista de Sul-Americana, ele se perdeu um pouco ali na filosofia. Era um clube muito formador, depois acabou contratando jogadores mais experientes, não formou mais tantos atletas mais, e não tem aquela mesma força de outros anos. E o Vasco está em ascensão, então acho que o Vasco avança. E entre Vasco e Mushuc Runa, também aposto no Vasco, mas deixando aqui a observação de que serão jogos bem difíceis, e que o Mushuc Runa mostrou no grupo do Cruzeiro de que ele não é mais um time totalmente desconhecido. Muito bem, para finalizar, uma ótima surpresa também da Libertadores, né, Rafa? O Santo Antônio Bulu, que vai enfrentar o Once Caldas, e aí o vencedor desse confronto de playoff pegando o Huracan, o bom time do Huracan, Rafa. No fim das contas, o Huracan vai avançar contra qualquer um que avançar aí de San Antônio Bulu e Once Caldas. O San Antônio também tem a questão da altitude, né? Joga também em La Paz, tem isso a seu favor, mas Once Caldas também tem uma relativa altitude, então não vai ser algo totalmente novo. Acho que o Once Caldas avança, e no embate contra o Huracan vai dar o Huracan. Rafa, então é isso. A gente deu uma passada bacana pelo Mundial de Clubes da FIFA, essas nossas primeiras impressões. Falamos um pouco também, relembrando aí, né? Porque agora a gente vai ficar um mês, já estamos uma semana mais ou menos aí sem futebol aqui no Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Então, dando aquela relembrada de onde paramos e onde vamos recomeçar lá depois do dia 13 de julho. E é isso, Rafa. Muito bacana a resenha, sempre muito interessante com você e sempre divertida, Rafael Mendonça. Vamos então seguindo aí em busca do nosso 100º episódio, hoje de uma maneira diferente, com essa resenha super agradável com meu grande parceiro. Mais uma vez, agradeço demais, Rafael Mendonça. Valeu, Gabriel. Tamo junto em busca do episódio 100. Até semana que vem. Um abraço. Até semana que vem, Rafa, e também um abraço para quem se ligou aqui no Esporte em Foco. Contamos com vocês nas próximas semanas, hein? Nos aguardem, porque mais coisa boa vem por aí. Um grande abraço a todos, ótima semana. Tchau, tchau!